Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Eu tenho compaixão deste povo. Nós damos hoje as boas-vindas ao nosso neo-sacerdote, Padre Raul, que foi ordenado no final de junho, na França, no nosso seminário, e que vem hoje nos dar as graças de uma primeira missa para trazer maiores bênçãos para o nosso apostolado. E ao final dessa missa lhe dará também a sua bênção neo-sacerdotal. Também acolhemos com alegria o nosso querido Padre Sebastian Crawford, que é professor do nosso seminário na França, que vem nos visitar. Também o nosso seminarista Mateus, que nos honra também com sua visita. Nosso Senhor diz no Evangelho: tenho compaixão deste povo. Nosso Senhor, tendo diante de si uma grande multidão que o seguia faminta, disse a seus discípulos: tenho compaixão deste povo. Ele tomou os 7 pães e peixes que os discípulos possuíam, multiplicou-os e distribuiu ao povo. Nosso Senhor tem compaixão dos seus seguidores, do seu povo, dos seus fiéis. E movido de misericórdia, busca ajudá-los com o auxílio dos apóstolos, seus ministros escolhidos. Esta intervenção milagrosa de Cristo, neste momento, com a ajuda dos apóstolos, para saciar a fome daquela multidão, pode muito bem, nesta ocasião da primeira missa do Padre Raul, ser para nós imagem da intervenção ordinária de Deus no mundo por meio do sacerdócio católico. Nosso Senhor diz: eu tenho compaixão deste povo, e nos dá sacerdotes para que nos alimentem espiritualmente. O sacerdote é verdadeiramente um ministro de Deus, um instrumento que deve ser guiado pelas mãos de Deus para a santificação, direcionamento e instrução de uma parcela do povo de Deus que atravessa o deserto do mundo em busca do alimento que vem de Cristo. Nos diz a Epístola aos Hebreus: em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como assim foi a Arão. O padre é escolhido dentre os homens para oferecer o sacrifício do altar, e como consequência, em união com o altar, o sacrifício da sua vida. Ainda que ele possua uma vocação especial, como nos diz São Paulo, o padre é também um pecador, tomado entre os homens, imperfeito, um miserável que também precisa da misericórdia de Deus. Ele oferece sacrifício pelos próprios pecados também. E apesar de suas misérias, ele é chamado a se associar ao elevado mistério da redenção pela participação no sacerdócio de Cristo. Participação tão íntima que, quando o padre consagra ou absolve, é a voz de Cristo que consagra e que absolve. E Cristo ele mesmo consagrará e absolverá pela voz de um sacerdote católico. Na verdade, existe um único sacerdócio, que é o sacerdócio perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo,
único mediador absoluto entre Deus e os homens, sacerdócio perfeito, eterno, universal. Nosso Senhor é o sumo pontífice, aquele que constrói pontífice, constrói a ponte entre Deus e os homens. E assim o sacerdócio católico nada mais é do que o sacerdócio de Cristo, a participação no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os padres católicos têm o mesmo sacerdócio, todos participam do sacerdócio de Cristo. Todos os padres católicos, todos nós podemos dizer, somos um só sacerdote em nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo fazemos como Ele mandou e fazemos mesmo em sua pessoa. O padre no altar do confessionário, consagrando e absolvendo, faz enquanto um outro Cristo. Eu vejo o padre no altar consagrando, eu escuto o padre me absolvendo no confessionário, é o próprio Cristo que absolve os meus pecados, que prepara o sagrado alimento do seu corpo para a minha alma. São João Crisóstomo nos diz justamente que esses dois poderes resumem a grandeza do sacerdócio, o poder de consagrar, de produzir o corpo de Cristo, perpetuando o sacrifício da missa, e o poder de absolver os pecados. Esses dois poderes levam a Igreja e todo o povo católico a ter uma grande honra, em grande conta, o sacerdócio. Que coisa maior pode haver nesse mundo do que possuir o próprio Cristo substancialmente presente na Divina Eucaristia? Por conseguinte, grande é o ofício daquele que torna esse Cristo presente no altar para nós a cada dia. Que milagre mais impressionante pode haver na face da terra do que a ressurreição espiritual de uma pessoa, uma alma vil, uma alma pecadora, se torna templo do Espírito Santo pela absolvição de um sacerdote. E por conseguinte, grande é o poder daquele que realiza em nossa alma esta ressurreição espiritual por meio da absolvição sacramental. É também por esta razão que a Igreja tanto venera a figura do sacerdote. Por isso que nós beijamos a mão dos padres, do Padre Raul, recentemente ungidas. Por isso nós beijamos a mão dos padres, pedimos a bênção ao padre, beijamos a mão do padre, não por causa daquele padre Tiago, ou Raul, ou Sebastião, não por causa dessa pessoa específica, mas por causa do sacerdócio de Cristo, essa missão do sacerdócio que ele carrega, por causa dos seus méritos pessoais. Nós beijamos a mão de Cristo que consagra para nós o alimento, beijamos a mão de Cristo que nos absolve dos pecados do confessionário, que nos liberta às vezes de uma angústia que nós tanto carregamos, que nos tira um peso das costas. Por isso a Igreja ama o sacerdócio, honra os seus sacerdócios. Por isso, uma missa de primícias tão bonita para honrar um novo padre que nós recolhemos na Santa Igreja. O padre tem poder sobre o corpo físico de Cristo e tem poder sobre o corpo místico de Cristo. Jurisdição sobre o corpo físico de Cristo na Eucaristia, jurisdição sobre o corpo místico de Cristo, que são os fiéis católicos unidos a Cristo. O sacerdote tem verdadeiro poder sobre o corpo de Cristo, presente no Santíssimo Sacramento. E esse mistério coloca diante dos nossos olhos, de um lado, a extrema humildade do nosso Salvador. Nosso Senhor se esvaziou a si mesmo, velando assim, escondendo toda a sua glória, tomando a forma de um servo, se fez homem, carregou sobre ele nossas misérias e pecados, se humilhou até a morte de cruz. E como se isso não bastasse, ele se esvazia também da sua aparência humana, do mais belo dos filhos dos homens, para se fazer debaixo das espécies de pão e de vinho no altar, perpetuando assim a sua humildade mesmo, extrema humildade do Santíssimo Sacramento. E ele se coloca nas mãos do sacerdote, que são meras criaturas, e delega ao padre todo o poder sobre o seu corpo no altar.
Ele se obriga a estar presente no altar a cada missa através das palavras de uma criatura, que é o sacerdote. Por uma criatura ele é elevado, ele é partido, ele é carregado, comido, distribuído a outras criaturas. Ele é recebido pelos dignos e pelos indignos. No Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor se sujeita a seus sacerdotes, como na terra ele havia se sujeitado aos homens que o levaram à morte na sua paixão. O padre se torna guardião do Santíssimo Sacramento. Ele é quem detém o poder da chave que guarda o corpo eucarístico de Cristo no altar. Podemos dizer do padre aquelas palavras do Apocalipse: ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E não pode haver uma glória maior para o padre que esta relação íntima com nosso Senhor, relação de proximidade com aquilo que é de mais precioso sobre a terra, que é o Santíssimo Sacramento. O padre tem o poder de distribuir, dispensar as graças, distribuir o pão da vida ao povo. Como diz São Paulo, ele é o ministro de Cristo, como nós vemos no Evangelho de hoje, os apóstolos que distribuem o alimento àquela multidão. Ele é o ministro de Cristo, dispensador dos mistérios de Deus. Esse poder do padre é expresso nas palavras da consagração, e não existem na face da terra outras palavras como essas. Essas palavras não são nossas, mas são as palavras do próprio Cristo. Isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Elas trazem sobre o altar o próprio Filho de Deus, vivo e glorioso como ele se encontra no céu, debaixo das espécies eucarísticas. Essas palavras só são comparáveis ao fiat de Nossa Senhora na Anunciação: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E então o Verbo se fez carne. Depois da encarnação do Verbo, nada é comparável à consagração na Santa Missa. Pelas palavras do Padre, o Verbo de Deus se faz vítima e se faz alimento para nós no altar. O segundo poder do Padre é a jurisdição sobre o corpo místico de Cristo. Aos clérigos, unidos ao Papa, é dado o poder de governo sobre as almas regeneradas pelas águas batismais e em tudo aquilo que concerne a vida espiritual e a salvação eterna. Aos padres é dado o poder sobre uma pequena porção do povo eleito, a fim de governá-los, instruí-los, santificá-los, corrigi-los, mostrando a todos os membros desse corpo místico qual é o caminho que leva ao céu, que leva para a salvação, que leva para Cristo. O padre é colocado entre os vivos e os mortos, porque muitas dessas almas tomam o caminho da vida eterna, enquanto outras tomam o caminho da morte eterna. E depois do poder sobre o corpo de Cristo, nada mais é terrível que ser colocado entre os vivos e os mortos, e ser talvez responsável, o padre, pela salvação ou pela perdição de uma alma. Não há responsabilidade maior que reina sobre um povo do que conduzir alguém à salvação ou à perdição. O padre é um pastor de almas, um pastor das almas que lhe foram confiadas pela igreja, e esse é o caso, primeiramente, dos párocos, que recebem como ofício, de fato, uma porção do rebanho de um determinado território, de uma diocese, por exemplo. Mas também o padre, ele se torna pastor através da escolha voluntária das ovelhas, que buscam tal ou tal padre, que pedem seus conselhos, que colocam as suas almas nas mãos desse pastor, que o reconhece como pastor e escutam sua voz, seguindo seus juízos para poder chegar a Cristo. De tal forma que na Igreja Católica não pode haver ovelha sem pastor. Ou eu escolhi voluntariamente esse pastor para minha alma, ou a Igreja me impôs um pastor ao qual eu devo reconhecimento e reverência. Um pastor que eu chame pelo seu nome
e que ele me chame pelo meu nome. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que segue os seus próprios juízos, os seus próprios raciocínios, uma ovelha que já perdeu o modo de viver na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e é um estado lamentável. Nosso Senhor no Evangelho mostra sempre que as ovelhas sem pastor são dignas de pena. Ele vê a multidão de pessoas, sente pena delas, tem compaixão delas, e por isso envia os apóstolos para poder alimentá-las. É por disposição divina que um homem esteja encarregado da salvação de outros homens. Daí São Paulo diz: carregai o jugo um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, por disposição divina. Assim, por exemplo, os pais são encarregados da salvação dos filhos por um certo tempo, os superiores dos seus inferiores diretos. Quando os pais, no caso dos pais, entre os pais e filhos, quando alguém adulto chega já à sua idade adulta, já não tem mais uma jurisdição dos pais, uma responsabilidade dos pais pela salvação da sua alma, mas depois ele deverá ele mesmo tomar as rédeas da sua vida, escolher realmente entre o bem e o mal. Alguém adulto pode até se queixar de não ter mais até a assistência dos seus velhos pais, mas não pode nunca se queixar depois de não ter a assistência paternal de um padre. E se não a tem, deve procurar um sacerdote, se confiando a um padre católico, para que ele o conheça e chame pelo seu nome. Os sacerdotes, segundo os padres da igreja, são embaixadores de Cristo. São colocados entre os demais homens com esta missão de tratar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São os padres que expressam as condições para que os homens se reconciliem com Deus, e pertence a eles de declarar os que hão de se reconciliar com Deus e os que permanecerão inimigos de Deus até que cumprem tais condições. Por isso assim lhes delega nosso Senhor: os que absolverem serão absolvidos, e os que reterem serão retidos. E ainda, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será também desligado no céu. Os padres são chamados a serem cooperadores de Deus no campo do mundo, na messe do Senhor. São chamados a semear a boa semente da palavra de Deus, da sã doutrina, em todas as terras, tanto boas quanto más. Eles são chamados a serem cooperadores na construção da Santa Igreja, edificando as almas no único fundamento que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são chamados a uma paternidade de adoção para com todos aqueles que foram chamados a ser filhos adotivos de Deus. De fato, o sacerdote católico participa desta paternidade de adoção do próprio Deus para conosco. É por isso que desde sempre os fiéis o chamam pelo nome de Padre, ou seja, de Pai. Não é somente o meu sacerdote, mas é meu Padre, meu Pai. E de fato, desde a ordenação sacerdotal, nós perdemos o privilégio de serem chamados pelo nosso nome de batismo e somos conhecidos como Padre. Ninguém me chama de Padre Tiago, é Padre. Assim, Padre Raul vai perder o seu nome, é o Padre, e é isso. Na rua, todo mundo conhece o Padre porque é o Padre. Perdemos esse privilégio do nosso nome para somente aparecer a figura do Padre, a figura do nosso sacerdócio. Todo mundo entende que ali na rua está o Padre, todo mundo conhece. O Padre, todo mundo conhece e cumprimenta o Padre. Fazendo um parênteses, estávamos ontem saindo, estava com um seminarista, apareceu um fiel, uma pessoa qualquer, e perguntou: oi, tudo bem, padre? Aí o senhor perguntou: mas ele te conhece? Não, o senhor conhece ele? Não, mas todo mundo conhece o Padre. E de fato, todo mundo conhece o sacerdote, é o Padre. O Padre perde a sua personalidade pessoal, de certa forma, óbvio, para ser somente o Padre, o nosso Pai. Nosso Pai
porque eu sou católico e tenho o padre como pai. Todo mundo então entende o que é um pai naturalmente, tanto os mais simples quanto os mais doutos não têm dificuldade para entender o peso que esse título realmente carrega. É o título mais poderoso, mais atrativo, mais persuasivo, que nos deveria levar a ter uma confiança numa pessoa que foi constituída para querer o nosso bem, para auxiliar nas nossas dificuldades, para nos livrar das nossas cargas, apesar dos seus defeitos, nos carregar nos ombros, muitas vezes, como faz um pai. E essa é a função do padre. Os padres cuidam também do rebanho enquanto juízes dos homens quanto à vida espiritual. Possuem graças especiais e estudos próprios que os tornam aptos tanto à confissão, quanto à direção espiritual, quanto a uma orientação de almas. Entre os judeus, é interessante, no Antigo Testamento, era proibido a um homem que não era pai de família ser juiz e julgar a vida e a causa dos outros homens. Todo juiz deveria ser pai de família. Isso porque um juiz que é pai terá seus juízos temperados pela misericórdia que é própria da paternidade e que adquire com a educação e criação dos filhos. Um pai, por causa dos filhos, tende a ser pouco a pouco misericordioso. Por isso o primeiro filho sofre um pouco mais, o último filho é o que é mais misericordiado e os filhos mais velhos sempre reclamam, né? Porque a paternidade é temperada pela misericórdia. E assim, é natural, com o passar do tempo, que os pais se tornem, então, bons, cada vez mais misericordiosos. E assim, para ser um juiz, necessário ser pai no antigo judaísmo. No início, cheio de inexperiências, no fim, um homem cheio de compaixão. Isso, claro, se eles se deixam moldar pelas virtudes e pela graça de Deus. Assim também são os sacerdotes, são juízes e são padres, são pais, que são convidados a exercer a justiça em nome de Deus pelas vias da misericórdia, da paternidade. Os padres cuidam também do rebanho de Cristo enquanto médicos. Na antiga lei, o sacerdote do templo discernia num leproso entre lepra e lepra, tipos de lepra, para poder depois declará-lo limpo ou sujo daquela lepra. Na nova lei, o sacerdote de Cristo tem a missão de discernir entre pecado e pecado dos leprosos espirituais, mas não somente para declarar, mas para de fato curá-las, limpando-os de suas iniquidades. Eis a grandeza da missão do sacerdócio. Tudo isso, caríssimo Padre Raul, caros fiéis, nada mais é, ainda diante de todas as obrigações que um padre tem diante de Deus e das almas, que uma pequena parcela. É o mais importante, expresso aqui de uma forma resumida, somente para mostrar, de um lado, a altura a que nós, pobres indignos pecadores, fomos elevados, sendo configurados ao mistério da redenção, e a imensa responsabilidade que advém desta elevação ao sacerdócio. Responsabilidade que toca o que há de mais precioso e de mais necessário, toca o que há de mais precioso, a glória de Deus, que é dada na Santa Missa, pela honra ao Santíssimo Sacramento e através dos demais atos do culto católico, toca aquilo que é de mais necessário, a salvação das almas pelos mesmos sacramentos administrados, pelas visitas, pelas orações, pelas confissões, instruções, pelos avisos e pelas salutares reprimendas. O padre deve salvar a alma, é a lei suma, alimentar esta multidão faminta que segue a Cristo no deserto deste mundo. Deserto espiritual, deserto moral, deserto intelectual. O padre deve salvar as almas, de um lado trazendo paz e alegria aos justos, para que não percam a fé, a graça e a esperança, para que sejam consolados nas suas misérias, para que não desistam de suas convicções, dando a eles todo tipo de assistência.
Por isso diz um nobre ditado: onde tem um padre, o povo é mais feliz. O padre também deve salvar as almas, trazendo incômodo, cutucando na ferida, nos pecadores, denunciando os vícios, denunciando os erros, desaprovando certas atitudes ou as más influências, sem medo ou sem respeito humano, para que os pecadores se convertam de seus vícios e seus erros e busquem o caminho da verdade e virtude que se encontra no nosso Salvador. Na antiga lei, senhores, o sumo sacerdote portava um precioso peitoral que ele amarrava nas costas e sobre o peito, sobre o qual estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E assim, vestido com este peitoral, ele se apresentava diante de Deus no Santo dos Santos. Assim também nós, caro Padre Raul, caro Padre Sebastião, nós que somos sacerdotes da nova lei, apesar das nossas falhas, nós portamos esse mesmo peitoral sobre o nosso peito, já não mais físico, mas não menos real. Os padres da nova lei também carregam no coração o nome de cada uma das famílias que eles estão ali para servir, o nome de cada um de seus fiéis, tanto os vivos quanto os defuntos, e assim, levando esse peitoral espiritual amarrado nas suas costas e no seu peito, ele sobe a cada dia ao altar para se apresentar diante de Deus, entregar o sacrifício da nova lei. E não somente, mas também quando ele reza o seu breviário a cada dia, reza o seu terço diário, as suas orações, tanto de dia quanto de noite, lá estarão o nome de seus fiéis, que por este sinal poderão ter a certeza que nunca serão desamparados pelo pastor ao qual se confiaram até a morte, nem que seja pelo poder da oração. Onde tem um padre, o povo é mais feliz. Nosso Senhor tem compaixão desse povo e envia os seus sacerdotes. Os sacerdotes, cientes da sua própria miséria e a grandeza da sua missão, apelam ao Senhor: mas como poderemos alimentá-los nesse deserto? Nosso Senhor indica o caminho, abençoa os pães, providencia os meios, sustenta com a sua graça, para que seus ministros possam dignamente atender às necessidades do povo fiel, e a graça se torna superabundante. Agradeçamos a Deus então pelo sacerdócio católico, rezemos pelos sacerdotes, orações sobretudo dirigidas nessa missa para o nosso caríssimo neo-sacerdote Padre Raul, para que tenha coragem e força do seu ministério, que venha servir, não tenha medo de carregar a cruz, não olhe para trás. E rezemos também por mais vocações sacerdotais, para que por meio do sacerdócio católico, cada vez que nós participarmos do altar, onde se entrega os sacrifícios do corpo e do sangue de Cristo, sejamos sempre repletos de toda a bênção e graça celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.